All aboard! Eu nasci no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Guaxupé, no sul de Minas. Eu vivi ali com os meus pais até os 5 anos de idade. Com essa idade, meu pai juntou os 7 filhos que ele tinha, a mulher e uma irmã da mulher dele, botou tudo dentro de um trem, numa segunda classe, e saiu pelo mundo, foi parar no interior do estado de São Paulo, rancharia no oeste do estado de São Paulo. Meu pai é Jorge Abraão Haddad. A minha mãe é Nacima Camilo Abraão. Meu pai veio da Síria com 12, 13 anos de idade. E a minha mãe é filha de sírio, mas nasceu no Brasil. Meu pai vendia rapadura. Ele foi vendendo rapadura no trem e pagando a nossa comida e muitas vezes dando dinheiro para o chefe do trem, porque a gente não tinha comprado passagem. Então ele subornava o chefe do trem, e o chefe do trem deixava ele viajar com a família inteira. Nós fomos assim, uma saga. Eu me emociono quando falo isso, tá vendo? Eu tinha só 5 anos de idade, mas de alguma maneira eu tenho dentro de mim as imagens daquela viagem, daquele trem, do arroz com feijão, com macarrão, que era a comida que eles traziam para a gente na segunda classe do trem, a caminhada toda. Eu me lembro da gente chegando na cidadezinha que meu pai tinha escolhido, ele vendia rapadura, conheceu essa cidade, achou a região boa, resolveu ir para lá, entende? Então, eu me lembro da gente chegando nessa estaçãozinha, eu me lembro do irmão meu que quebrou uma garrafa d'água quando desceu do trem, me lembro do sopapo que ele levou do meu pai, porque fez isso, me lembro a gente descendo da estação, atravessando a rua, todo mundo, aquele bando, aquele pai com aquela mãe, uma tia, um bando de garotos, entende? Meu irmão mais velho, acho que não tinha 15 anos, e eu tinha 5 anos. 5 anos. Atravessamos para uma pensão que tinha em frente à estação. E aí, Paraná, nós estávamos exaustos, loucos para dormir, mas passamos a noite matando os carrapatos que andavam em fila por cima da cama. Era assustador, era assustador. Ninguém dormiu essa noite matando carrapato. Eu não sei como, eu acho que na noite seguinte nós saímos, fomos para outro lugar, e aí, daí em diante, meu pai se instalou naquela cidade, abriu ali o negócio dele, ele já tinha uma atividade como mascate, abriu um bazar, Bazar São Jorge, um pequeno bazar numa casa que ele alugou, e daí nós começamos a nossa vida. Ele com essa loja, com esse bando de filhos, vivendo através do que vendia na loja, ele sustentou essa família inteira e botou todos os filhos para estudar. Ele fazia questão que nós todos estudássemos, e todos estudamos, menos os 2 irmãos mais velhos. A irmã mais velha, que tinha por tarefa substituir a mãe, então ela não estudou. E o irmão mais velho, que tinha por obrigação continuar o pai, ele também não estudou. Na verdade, o irmão mais velho, numa família árabe, ele ocupa o lugar do pai. Então, meu irmão não tem a menor chance de sair para o mundo fazer nada, meu irmão mais velho. Ele ocupou o lugar do meu pai. Ele se ocupou da loja, ele se ocupou da nossa educação, ele nos controlou, nos orientou,
ele é muito mais meu pai do que meu pai, muito mais rigoroso, muito mais exigente, e sobrava espaço para o meu pai ser mais distante, mais amoroso, sem precisar de autoridade. Assim, nós vivemos anos nessa cidadezinha do interior que se chama Rancharia. E até hoje eu tenho meus familiares morando lá. Minha família toda se desenvolveu lá. Eu cresci nessa cidade até a adolescência. Eu fiz a escola primária e o curso ginasial da época, né? E nessa cidade. Depois eu me preparei para fazer o curso colegial. Eu fui para eu fiz o ginásio, fui para São Paulo com 14 para 15 anos, eu fui estudar em São Paulo. Isso também uma coisa muito importante. Esse meu irmão mais velho, que era meu próprio pai quase, ele é que lutou muito para que eu saísse de Rancharia e fosse estudar em São Paulo. Ele achava que a cidade era muito pequena e que uma pessoa como eu não teria nenhuma chance lá. Fui estudar, fazer o curso colegial, o curso clássico, no Colégio Estadual Presidente Roosevelt. Aí eu quero fazer um parênteses, viu, gente, para falar a importância dessa escola na minha vida. E eu quero falar da importância da escola na minha vida, porque ela é importante, mas porque também era uma escola pública de qualidade. O sonho de todo garoto era estudar numa escola pública. Ninguém queria ir para uma escola particular. A escola particular era o lugar onde você seria aprovado de qualquer jeito, onde você compraria o seu diploma, onde jamais ninguém te incomodaria se o seu nível de aprendizado fosse baixo, desde que você pagasse a sua mensalidade. Por isso, a escola pública era uma escola de referência. O Colégio Estadual Presidente Roosevelt, na cidade de São Paulo, na rua São Joaquim, na Liberdade, foi a escola onde eu estudei, onde eu aprendi, onde eu cresci. Devo tudo que eu sou agora a essa escola e aos seus professores, viu, Alaide? É muito legal. Uma professora que chegou na minha cara, eu, adolescente, ela botou um livro do Carlos Drummond de Andrade na minha frente e mandou eu ler um poema. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Mudou minha vida. Definitivo, definitivo. Então, a dona Edith, o que uma escola boa, o que uma professora pode fazer para uma pessoa? Eu, um jovem interiorano, chegando de São Paulo, uma cidade agitada, com o teatro brasileiro de comédia imperando, entende? A burguesia paulista toda indo ao teatro, não precisando ir para a Europa para assistir às peças, e eu ali em São Paulo, vivendo essa efervescência cultural de São Paulo nesse período da década de 50, não é? Até os 4 centenários de São Paulo, 1954, as festas todas, e principalmente desse colégio, Colégio Estadual Presidente Roosevelt, onde eu estudava no curso noturno. Isso também eu acho que é uma coisa importante. E eu fui para o curso noturno, porque meu irmão achava que eu ia ter que trabalhar, então eu tinha que deixar o dia livre para arranjar um emprego, para poder eu mesmo manter as minhas despesas da escola e pagar a pensão onde eu morava. Então, que foi outra grande vantagem também, viu, Alaíde? Porque no curso noturno estudavam jovens que tinham que trabalhar o dia inteiro, que estavam em contato com a realidade, que não tinham nenhuma regalia na vida. Eram sérios, legais, competentes, atentos. Então, eu também fui cercado por gente muito boa. Os meus colegas todos foram muito bons. Esse curso colegial, ele foi de mais importante na minha vida. Esses 3 anos do colegial fizeram minha vida. E eu acho também que me abriram os olhos para o teatro, porque
Eu estudava nesse colégio e uma noite eu cheguei para a aula e não ia ter aula. Tinha um tablado montado no pátio do colégio. Eu falei, o que é isso? Claro, vai ter teatro aqui. Eu falei, caralho, eu nunca tinha visto um teatro. E eu ia ver o teatro no meu colégio em São Paulo. E sabe quem era? Era o Sérgio Brito, o John Herbert e a Eva Vilma, fazendo o espetáculo que chamava Uma Mulher e Dois Palhaços, fazendo isso no pátio do meu teatro. Que coisa, né? Que coisa. Mudou minha vida. Mudou minha vida. Eu não podia imaginar que alguns anos depois, não sei quantos anos depois, eu estaria sendo o diretor artístico da companhia de teatro do Sérgio Brito. Não é? Desse lugar aí, mais adiante, eu fui ser o diretor artístico da companhia de teatro do Sérgio Brito, da cidade do Rio de Janeiro. Fiz com ele Marido Vai à Caça, com ele e a Fernanda Montenegro. Fiz com ele festa de aniversário do Harold Pinter, com Cláudio Mazo, a Elza Gomes, a Renata Sorrá, o Roberto Bonfim. Tive um grande momento da minha vida com ele. Eu dirigia um grupo de teatro do Museu de Arte Moderna, que era a Comunidade, onde eu fazia os meus experimentos. Eu era um jovem diretor iconoclasta de vanguarda, muito jovem, e eu dirigia as peças minhas no Museu de Arte Moderna e fazia sucesso. Eu tinha ganho um prêmio Molière dirigindo uma peça chamada A Construção, uma peça nordestina sobre o Padre Cícero do Altimar Pimentel. E eu, muito novo, ganhei o prêmio Molière. Fiquei, de uma certa maneira, uma pessoa conhecida na cidade do Rio de Janeiro por representar uma nova geração, novo diretor chegando, né? Do mesmo nível dos Flávio Rangel, do Antônio Abujanra, não é? Do Antunes Filho, que era o decano, esse consagrado, e chegando eu no Rio de Janeiro. E o Sérgio Brito foi lá no Museu de Arte Moderna, onde eu trabalhava com o meu grupo, e me convidou para dirigir a companhia dele. Achei um gesto atrevido, chamar um jovem como eu, de destruidor, que falava mal do teatrão para todo mundo, ele me chama para dirigir a companhia dele. E eu fui dirigir e deu certo. O Sérgio Brito é uma das maiores emoções da minha vida, uma das maiores experiências teatrais da minha vida. Foi ali, diretamente, que eu conheci o que era um homem de teatro. Esse homem de teatro que eu vi representando no pátio do meu colégio, Presidente Roosevelt, em São Paulo, trabalhando comigo no Rio de Janeiro. E fui ver o que era uma pessoa com a vida totalmente voltada para o teatro. E que belo exemplo, e que estímulo, e que coisa boa que foi isso tudo para mim. E eu tenho certeza também que eu fui uma coisa importante na vida dele. O Sérgio, na época, era um galã das vesperais de quintas-feiras das senhoras de Copacabana. Ele era bonitão, era um galã. Ninguém considerava ele um ator. Achava que ele era um galã, um ator razoável, razoavelmente medíocre, numa companhia trabalhando com a Fernanda Montenegro, que era uma atriz feita, trabalhando com o Ítalo Rossi, que era o ator respeitado. E o Sérgio era o galã. Assim que eu o conheci, quando ele me chamou. E também eu acho que o que foi bom, importante para ele no contato comigo, é que eu ajudei a desmontar a imagem de galã que ele tinha. A Fernanda Montenegro diz que eu sou um decodificador dos processos dos atores, que o meu trabalho é decodificar, desmontar os atores para que eles cheguem na realidade o que eles são. Ela está falando do meu trabalho com ela e com os outros, mas deve certamente ter prestado muita atenção no que aconteceu com o Sérgio Brito, né, nessa época. Eu decodifiquei o Sérgio Brito. O galã das vesperais apareceu no espetáculo que eu dirigi, primeiro fazendo um homem violento em festa de aniversário.
um homem violento, torturador, uma peça que é do Harold Pinter, uma peça meio esquisita sobre a violência, mas que eu fiz pensando muito na violência da ditadura militar no Brasil de então. E em outro espetáculo, Tango, que eu fiz com ele, com a Teresa Raquel, que era a produtora, uma peça maravilhosa que eu fiz com ele, e onde ele finalmente abandonava qualquer resquício de querer ser um galã. Tirei a roupa dele, ele apareceu de peito, de fora, barriga caindo em cena, né, e foi imediatamente considerado um ator de primeira linha. Ele fazia o papel de Stomil, um personagem que era um ator, um diretor de teatro de vanguarda, era uma crítica que o autor polonês fazia ao teatro de vanguarda, e esse Stomil era essa vanguarda. E ele tinha 2 filhos, que era Renata Sorraio e Ari Kozlov, que eram muito reacionários. Então, esse personagem dizia, eu não sei para quem vocês puxaram, vocês são muito conservadores, porque eles queriam casar. Vocês estão loucos, vocês vão querer casar, queriam casar de véu e brinado. Não é possível que um filho meu queira se casar. Vocês não sabem o que eu fiz, eu trepei com a sua mãe na primeira fila do teatro, na frente de todo mundo. Eu rompi com tudo e agora vocês querem casar? Não pode ser. Era essa peça que eu fazia com ele, e o Sérgio Brito fazia o papel desse Stomil. Era muito interessante, chamava Tango, de Slavomir Mirosek, uma peça famosa que correu mundo. E teve uma versão minha que era muito politizada, obviamente, e eu fiz no Brasil, então eu fiz sobre o Brasil. O Mirosek veio assistir a peça, ele disse que gostou muito do espetáculo, mas achou que era um pouco politizada. A peça, na verdade, era uma crítica ao rigor político e ao domínio do proletariado no governo da Polônia da época. Mas eu dei meu jeito, sem mexer no texto, mas ela acabou falando do Brasil, de nós. E o Sérgio Brito foi consagrado nessa montagem. Aí, desde então, Paraná, a minha vida de teatro foi calma, no certo sentido de nunca ter enfrentado obstáculo nenhum. Eu não tenho nenhum fracasso relevante na minha vida. Eu tenho a festa de aniversário do Harold Pinter, que não deu muito certo, mas não era um fracasso. Até hoje eu não sei sobre o que é aquela peça. Eu não sei sobre o que é aquela peça. Eu dirigi, fiz o que eu podia, e eu com o Cláudio Maza, a Renata, o Robertão, o Sérgio, a Elza Gomes e o Afonso Stuart. Os 2 velhinhos, Afonso Stuart e Elza Gomes, eram os que melhor faziam o Pinter. Nós outros jovens modernos não entendíamos o Pinter. Mas eu não sei sobre o que é a peça. Mesmo assim, ela fez uma temporada razoável e não deu prejuízo. Foi o único espetáculo meu que eu sinto que não foi satisfatório para meu ego, para minha vaidade, meu amor próprio. O resto disso, nunca tive nenhum problema, nada que não desse certo. Tudo que eu fiz, de uma maneira ou de outra, dava certo. Teve uma época que eu dirigia um espetáculo por ano, ele ficava em cartaz o ano inteiro. O ano inteiro eu escolhia o que eu queria dirigir e dirigia bem. Então, e a peça fazia sucesso de público, eu era um diretor imprescindível. Os produtores queriam o meu trabalho. E eu fiz muito isso, até finalmente ir abandonando tudo, a empresa, o teatro empresarial, por causa das limitações que eu achava que tinha, e fazendo um grupo só meu, trabalhando na comunidade, e desde então venho trabalhando com o grupo. Da comunidade, eu fui para o Tá na Rua. Entende? Eu continuo hoje avançando nos meus pensamentos do grupo Teatro Tá na Rua. Assim, eu fiz meu nome, minha carreira, minha reputação, meu estilo, a minha coisa toda. Foi assim que caminhou. Não foi nada difícil. 60 anos depois, 65 anos depois de carreira, eu olho e vejo e falo, como é que foi isso? Nunca fiz outra coisa na minha vida. Eu só fiz teatro. Eu só vivi de teatro. A minha vida inteira eu não fiz outra coisa. Eu sou uma pessoa do teatro. Tudo que eu sou,
eu devo ao teatro. Tudo que eu aprendi, que eu estudei na vida, só aprendi, só estudei, só valeu a pena o que eu aprendi com o teatro. Toda a minha escolaridade, faculdade de Direito, onde eu sentava nos bancos ao lado do Zé Celso, que a gente depois fundou o Grupo Oficina, né? Em nenhum momento eu aprendi nada, aprendi só com o teatro, só com o teatro. Ali nos bancos da Faculdade de Direito, ao lado do Zé Celso, a gente só ficava reclamando de que era aquilo que a gente não gostava de fazer. Fizemos a Faculdade de Direito. No terceiro, quarto ano da Faculdade de Direito, eu já estava fora. O Zé Celso ainda se formou, e o Renato Borghi também. Mas nós eram três, mais o Moratim Ribeiro Duval. E a gente fundou ali, a partir dali, o Grupo Oficina, porque eu dirigia a incubadeira do Zé Celso pelo Centro Acadêmico 11 de Agosto. E a peça deu muito certo, e nós viramos o Grupo Oficina. Éramos inicialmente ligados ao Centro Acadêmico 11 de Agosto, mas logo estávamos livres no Teatro de Arena, fazendo uma temporada nossa só. A peça era do Zé Celso, eu dirigia, o Zé Celso escrevia. O resto é isso, é história. Eu saí da oficina, fico um tempo dirigindo companhias profissionais no Rio de Janeiro, em São Paulo, até ficar absolutamente insatisfeito e sem caminho, porque sem grupo eu achava muito ruim. O Oficina era o grupo do Zé Celso. Não tinha lugar para dois diretores como ele e eu dentro de um grupo. Então eu saí, ele ficou com a Oficina. E eu fiquei avulso, dirigi uma companhia ou outra, dirigi a companhia da Nídia Alícia, e fiquei dirigindo por ali. Até que, finalmente, não aguentando mais, recebi um convite para ir trabalhar na Universidade Federal do Pará e fui. E aí foi uma transformação definitiva na minha vida. E mudou minha vida. Alaíde, eu achava que o Brasil era um pedaço que ia da Liberdade, onde eu morava, até a Bela Vista, onde eu trabalhava, esticando até o Gigeto. Para mim, o Brasil era isso. Eu, ali em São Paulo, não imaginava que existisse outra coisa como o Brasil. O Brasil é São Paulo e acabou. E aí, de repente, eu me vi num avião sobrevoando uma floresta imensa, infindável, voando, até aterrissar no meio daquela floresta. E eu chego em Belém do Pará. A minha amiga me espera, me leva para a casa dela. Eu ia ser professor por um ano num curso experimental de teatro que a Universidade do Pará estava fazendo. E eu fui na casa dela. De noite, nós saímos para ir para conhecer o curso. Escuro, muita chuva sempre, estava tudo molhado, a gente saindo da casa dela, aquele barulho de grilo, de sapo coachando, água no chão, e eu pisei numa poça d'água porque estava muito escuro. Eu assustado, porque não tinha nada a ver com o Gigeto aquilo, eu ficava esquisito demais. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Perguntei para ela, Maria Silvia, a gente se acostuma com isso? Ela falou, não. Foi ótimo para mim. Não tirei qualquer ilusão da cabeça. Falei, então é com isso que eu vou me relacionar. E foi ótimo. Fui lá, meu primeiro encontro na escola de teatro, tinha lá os aluninhos esperando, e aí comecei, foi super legal. O ano inteiro foi maravilhoso, fizemos um espetáculo que foi fantástico, e eu não saí mais do Pará nos próximos 3 anos. Eu fiquei como professor contratado. O curso de teatro, que era experimental, virou uma escola de teatro. Eu fui o primeiro professor dessa escola, diretor dessa escola de teatro, e formei a primeira turma. Fiz um belo espetáculo de formatura, um festival Shakespeare, num clube grande que estava lá. Cenas de Shakespeare lindamente representadas pelos jovens atores da Escola de Teatro da Universidade do Pará. O Pará é uma grande parte da minha vida. Meu coração está muito lá. Agora, um lugar sempre que eu pensava, eu vou para o Pará. A casa dela está lá, a casa dela é um patrimônio cultural importante, vai passar certamente
para a universidade, entende? E está tudo lá. Milhares de peças de teatro, livros do marido dela, o professor Benedito Nunes, era um escritor, um ensaísta, um intelectual de primeira, respeitado no Brasil inteiro, em muitos lugares do mundo, muitos livros, muitos CDs, muitos discos, muita coisa. A casa dela é um tesouro. No meio desse tesouro tinha um lugar ali que ela falava: o teu quarto vai estar sempre aqui à sua disposição. Eu tenho certeza que o meu quarto está lá, mas ela não está. Não está. Não é mais um lugar para mim. Viver é colecionar perdas. É isso. Melhor que eu posso falar da minha vida. Não sou uma pessoa frustrada, sou uma pessoa bem-sucedida. Eu estou agora aqui escondido em São Paulo, em Franco da Rocha, num sítio, me protegendo dessa infestação virótica que ataca o país, mas tenho um grupo de teatro, tenho uma casa onde a minha escola de teatro funciona, tenho respeitabilidade dos meus pares, que é a coisa que eu mais prezo no mundo. Você ser respeitado pelos seus pares. É bom o respeito de fulano, de Beltrano, de não sei quem mais, mas o respeito dos seus pares, daqueles que têm o mesmo ofício que você tem, você ser respeitado por eles é muito legal. É muito legal. Eu tenho esse orgulho de ser respeitado pelos meus pares e de ser respeitado, ser amigo da Fernanda Montenegro, que é a pessoa que eu amo. Eu me orgulho de ser súdito de um reino, onde a Fernanda Montenegro é rainha. Então, essa é a minha vida. Eu sou um homem de teatro do começo ao fim. Nunca fiz outra coisa na minha vida. Só teatro, e tudo com prazer enorme. E nunca transformando o meu ofício numa atividade burocrática. Nunca disse: estou satisfeito. Como dizia o Galileu Galilei, eu não me dou por satisfeito. Não me dou por satisfeito. Entende? Eu ficaria 20 braças dentro de um buraco, no escuro, só para saber o que é isso, a luz. Entende? Eu mergulharia na ignorância total só para redescobrir o conhecimento. Eu tenho sido assim, faço assim. O Galileu Galilei, do Brecht, tem sido um farol na minha vida. Tudo que o Brecht coloca ali, as ideias que ele dispõe ali, tudo isso, e a ideia do Galileu, um homem dono de um saber, que não pode exercer esse saber, mas que não desiste desse saber. É um saber que não tem poder. E a outra grande peça, que é uma orientação na minha vida também, é o Ricardo III, nos damos com o poder ignorante. E isso não é nada mais atual do que o que nós estamos vivendo hoje, né? Nosso poder absoluto, nosso saber absolutamente desprovido de poder, lidando com o poder mais ignorante, mais estúpido que a gente poderia imaginar para esse país, quem odiasse o país. No entanto, é disso que se trata, é isso que nós estamos vivendo. Então, meu amigo, estou eu aqui. Meu grupo, meus atores me adoram e eu adoro o meu grupo e os meus atores. E assim que melhorar a situação, volto a trabalhar com eles, vamos fazer uma grande festa na rua para recuperar a nossa liberdade. Nós somos do movimento dos sem rua. Nós perdemos a rua. Nós não perdemos teto, nós perdemos a rua, nós perdemos fatos essencial de liberdade. Estamos vivendo um confinamento poderoso e essencial, mas para a gente nós perdemos o nosso local de espetáculo. Assim que as nuvens passarem, o sol aparecer, nós vamos ocupar a praça, nos abraçar, vamos nos tocar a exaustão. Tudo que a gente não pode tocar um no outro, tenho certeza, eu estar na rua vai se tocar, vamos tocar todos. Vai ser maravilhoso, uma festa maravilhosa. Deus nos ajude
a chegar com vida na outra margem do rio. É o que eu peço, que eu espero.